Como eu havia prometido, estamos de volta para continuar o nosso processo. Vamos lá, então. Como nós havíamos explicado, eu preciso garantir que um dado transmitido bit por bit chegue íntegro no destinatário bit por bit. Uma das técnicas é o uso da paridade, mas às vezes eu ainda assim posso conseguir causar alguém errado. Tecnologia digital permite recuperar erros digitais, mas mesmo na situação dessas é bastante trabalhoso. Vamos ver outra técnica que é agregada à primeira técnica. Então veja, o paridade serve para determinar que nenhum bit de dados foi adulterado, porque se o start bit der pau, descarta o pacote. Se o stop bit der pau, descarta o pacote. Se o bit paridade não bater, eu posso tentar recuperar os dados. Então, quer dizer, validado o start, validado o stop, eu posso usar o bit paridade como referência para tentar resgatar até um erro de 2 bits, mas o pacote é muito pequeno, tem 11 bits. Mas a cada byte recebido, eu descarto os 3 bytes de sincronismo, como é o caso do start, do stop e do paridade. Fico com 1 byte. Então, quando se faz uma comunicação de dados um pouco maior do que o normal, porque quando ela for pequena é fácil resolver os problemas de sinal elétrico. Mas se você transmitir 1 kilobyte, você já tem problemas. Então, numa comunicação normal, o último pacote transferido, ele é o byte de verificação da soma. Por isso, checksum. Então, na verdade, ele é a somatória de todos os bytes da mensagem completa de todos os packets em complemento de 2. Vamos ver um exemplo que é mais elucidador. Bom, se a soma de todos os bytes que eu recebi for somada com o checksum, que é o complemento de 2 desta soma, ele também foi enviado. Então, o que eu fiz no receptor somando todo mundo, se eu somar a minha soma no receptor com o último byte da mensagem, isto tem que ser 0. Por quê? Porque se o checksum é a soma de todos os bytes em complemento de 2, então a somatória dos meus bytes mais o complemento de 2, que é o número negativo dele, se isso for diferente de 0, é evidentemente que isso é um erro. Na verdade, a ocorrência de erro é improvável, mas falar de impossível é uma palavra, um termo muito forte, que possa causar uma corrupção de dados, fazendo com que a soma dos bytes mais o checksum, mesmo contendo erros numa probabilidade extremamente pequena, ainda é possível. Porque um número mais o seu negativo tem que ser igual a 0. É exatamente isto que nós estamos fazendo aqui, ó. Um número mais o seu negativo tem que ser igual a 0, senão tem erro. Poderia utilizar complemento de 1 ou 2, mas o complemento de 1 tem um problema com o bit excedente, exige mais cálculos. Preferencialmente, os computadores trabalham em complemento de 2. Só para você saber. Aqui o exemplo que eu falei. Eu quero transmitir esses dados que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo bem? Eu quero que você note que são 8 bits em cada caso. E eu vou somar todos esses bits. Então, perdão. Todos esses bits, mas na verdade eu vou somar os bytes. Eu vou somar B1 hexadecimal com 87, com 4C, com FF, com A0, que é exatamente aqueles números em binário. Isso aí resulta esta soma aritmética. Mas desde os anos 70, a Intel desenvolveu uma tecnologia muito interessante, que ela faz o seguinte. Ela considera apenas os 8 bits da direita. Então isso aí é chamado de soma truncada. E olha, é incrível, mas isto funciona tão bem que é usado até os dias de hoje. Então observe o que se faz. Mesmo que a soma ultrapasse 8 bits, eu elimino os excedentes e fico só com os 8 primeiros. Esses 8 primeiros, pessoal, é o que está sendo enviado para mim em complemento de 2. Então o checksum é isto aqui
Então, se eu pegar a soma aritmética truncada de 8 bits e somar com o checksum que eu recebi, esta soma tem que dar 0. É isso que tem que acontecer. O que acontece na prática é o seguinte: na correção do erro numa transmissão, nós temos uma queda da eficiência do canal. Ou seja, durante um determinado período de tempo, eu vou gastar calculando e corrigindo erros. Então, quanto mais estiver difícil a transmissão por conta dos ruídos, menos eficiente eu serei, resultando em alguma coisa parecida com isto daqui. Isto aqui é uma amostra de comunicação de dados, onde você vê perfeitamente bem que ele tem picos de altos e de baixos. Veja, esses dados estão mostrando aqui, por exemplo, nesta faixa aqui, ó, a comunicação esteve péssima, ela quase chegou a parar de tanto ruído que havia na linha. Mas da mesma forma que eu diminuí a velocidade da transmissão quando o ruído apareceu, eu volto automaticamente a apresentar um aumento nesta correção com o tempo. Então eu aumentei a velocidade da transmissão assim que os ruídos pararam de ser incômodos. Quando se cria uma comunicação, quando se cria qualquer metodologia na área científica, é preciso criar uma norma. Depois de várias intempéries, a interface serial apresentada, a RS232C, é a interface utilizada até os dias de hoje. Você vai ouvir falar muito da interface RS232C. Esta interface tem algumas características que eu vou apresentar para vocês. Por exemplo, por que RS? O termo RS vem de Recommended Standard, ou Recommended Standardization, padronização recomendada 232. A linha C foi a última correção e depois disso não houve mais nenhuma mudança neste protocolo. Nos Estados Unidos existe uma regra que é o seguinte: toda vez que uma norma é apresentada, isso aí quem faz a apresentação é aquela comissão de normativa para as ISO, ela é apresentada para as indústrias eletrônicas, representada pela Associação das Indústrias Eletrônicas, o Electronic Industries Association, conhecido como EIA. Somente após a aprovação do EIA, a norma 232 vai ser fabricada. É regra. Uma vez estabelecidas algumas regras, uma das coisas que chama mais a atenção são os conectores, que são as pontas terminais, e existem dois tipos clássicos da 232. Nós temos o DB25, que é este elemento aqui, e nós temos também o DB9. Não é uma piada boba, porque na realidade, se você for ver o número de pinos que esse terminal tem, são 25. E o número que você tem aqui são 9. DB provavelmente é data bus. Então, na realidade, mas professor, o senhor falou serial. O serial não era menos fios? Então, você tem razão. Mas eu vou mostrar um detalhe para vocês que vai chamar bastante a sua atenção. Por gentileza, só um instante. Quando você olha na traseira do seu computador, é muito provável que você veja ou este conector. Saiba você que esses dois aqui normalmente são utilizados por comunicação serial RS232. E este conector tem uma coisa muito importante. Esse conector não é retangular. Ele tem este formato chanfrado, isso garante que você só consegue colocar esse conector do cabo em uma única posição. Tá ok? Quando foi criado isso aqui, essa norma é dos anos 80, então obrigatoriamente, pessoal, isto aqui era para atender um modem. Então veja bem, o computador tem que enviar todos esses sinais, porque o dispositivo que eu mostrei para vocês, do modem, tinha umas imagens no slide anterior, e aí você tem a percepção de que dá a impressão que a comunicação serial tem um monte de fios. Não. Imagine um fio de 30 centímetros conectando a saída serial do computador em um modem. O modem teria todos esses terminais que têm que ser controlados pelo software interno da máquina.
Vamos olhar com mais detalhes. Eu quero que você note que o pino 2 é o transmissor, o pino 3 é o receptor e o 7 é o terra. Efetivamente, só esses 3 realmente têm operação da serial. Todos os demais controles que você vê aqui atrás são pinos de controle de hardware para o modem, mas o dado transmitido, o dado recebido, são só 2 fios. Como a norma foi muito melhorada e o modem, vamos dizer assim, está lentamente desaparecendo do mercado, não é raro você pegar um cabo de comunicação serial RS-232 no formato DB25, abrir ele e se surpreender vendo que dentro dele tem só 3 fios. O cabo inteirinho está lá, mas só existem 3 fios. E aqui nós temos o DB menor. A partir do momento que isso aqui mostrou que estava sendo desligado, não pretendo mais utilizar isso aqui, surgiu o conector simplificado DB9. Mas note que o DB9 ainda comunica com o modem. Entretanto, o pino 2 é o transmit, o pino 3 é o receive e o pino 5 é o terra. Note que as terminações no 25 não é igual às terminações do 9. E dá para você perceber por esta mudança que este veio primeiro. Verdade? Como que dá para perceber? Não é muito difícil. Ele chegou com o ground no 7. Aqui o 7 tem outra aplicação. Eles readaptaram e tiveram que mudar o pino para o ground. Mas se você pegar um conector DB25 moderno e abrir e encontrar 3 fios soldados, você vai ver que o pino 7 é o terra. Mas se ele for um DB de 9 pinos, o pino 5 é o terra. Este é o sinal digital que você quer transferir. Professor, digital não é de 0 a 5? Exatamente. Isto daqui é o RS. A saída do RS vai estar com este nível. Então veja bem, a função do conversor é passar da saída digital de 0 a 5 para o nível comunicação serial RS-232C, que diz que vai de menos 15 até mais 15 volt. Com um detalhe curioso ainda. O nível lógico 1 é menos 15 volt e o nível lógico 0 é mais 15 volt. Mas não mudou a regra do jogo, não. Observe que aqui nós temos um start bit, aqui nós temos um stop bit, start bit com 0, stop bit com 1. Entretanto, a linha elétrica que conecta os dois equipamentos, que vai trabalhar com menos 15 e mais 15, criei uma distância gigante entre o nível 0 e o nível 1. Com isto, trocar 0 por 1 se tornou praticamente impossível. Muito embora a palavra impossível não é muito adequada. Então está aqui o repouso, o dado, o período da comunicação, o start, o paridade. E observe que o paridade está correto. Olha, eu tenho 2 uns, portanto a paridade é par, portanto paridade deve ser, paridade par é 0. E finalmente o stop bit. O repouso sempre ficará em menos 15 volts. Veja, isso nos anos 80. E os primeiros PCXT que apareceram no mercado a partir de agosto de 1981, eles tinham uma fonte interna muito parruda. O PCXT era muito grande porque a fonte era grande. E provavelmente uma das causas disto estava na própria necessidade de você ter mais 15 e menos 15. Então uma fonte de computador daquele período tinha que ter mais 15, menos 15, mais 12, menos 12, mais 5, menos 5 e terra. Tinha que ser uma fonte grande. Vamos aos níveis de tensão. E lembrando que depois de algumas negociações o padrão caiu. Hoje se aceita trabalhar com mais 12 e menos 12, o que permitiu a partir do PC AT 80286 trabalhar com tensões mais leves que vão de menos 12 a mais 12, como você pode observar. Mas atenção para um detalhe importante. Aqui é o ZART. Então, isto aqui é a saída do dispositivo de comunicação serial do computador, que vai de 0 a 5. Esse sinal elétrico entra em um dispositivo de conversão e é convertido para mais 12 e menos 12. Então,
Na saída do chip de comunicação, mais de 0 a 5. Na saída do chip de comunicação de dados, mais 12 menos 12. Aqui TTL, aqui RS. O dono dessa mágica não necessariamente precisava mais ser uma fonte que gerasse mais 12 menos 12. Eu tenho a impressão, pelo meu conhecimento atual, preciso me atualizar, mas as fontes têm mais 12 menos 12 basicamente por conta dos HDs. A partir do momento que os HDs diminuíram o consumo, talvez o mais 12 menos 12 tenha até sido retirado da motherboard, mas isso eu não posso afirmar com certeza absoluta. É outra praia. Entretanto, como obter mais 12 menos 12 se eu tivesse uma fonte apenas de 0 e 5? Então seja bem-vindo ao MAX 232. Nós temos esse circuito integrado basicamente em dois formatos normais. Nós temos no formato DIP, que é o encapsulamento de terminais convencionais que você solda ou soqueta, e nós temos no SMD. Aqui as proporções estão injustas. Eu posso afirmar categoricamente para você que este circuito integrado é pelo menos 4 vezes maior do que este daqui. Este é muito menor, não existe, não foi mantida para que você enxergasse bem a proporção de tamanho. Este é muito maior do que este. Mas eu vou mostrar alguns detalhes. Este circuito integrado, eletronicamente, consegue usar tecnologia capacitiva e resistiva e de diodos internos para elevar de 5 volts para 12 volts. Então a eletrônica resolveu o problema. Você compra o circuito integrado, a tabela explica qual deles você tem, porque aqui ele está te dando 3 modelos, o 220, o 232 e o 232A. Conforme qual você comprar, você precisa colocar 5 capacitores externos corrigidos. O processo se tornou tão simples que, ao ser industrializado, ele basicamente virou isso aqui. Veja, nós temos os 4 capacitores, está faltando apenas da alimentação terra, mas aqueles 4 capacitores pedidos estão colocados aqui. Aqui nós temos um DB9. Aqui nós temos o circuito TTL que transmite e ele, MAX 232, aqui chega TTL, aqui sai RS. Aqui vem RS, aqui sai TTL. O problema é que no mercado hoje você compra esta placa aqui por pouco mais de R$10. Aqui está, tá vendo? O MAX 232 no formato SMD. Aqui você vê os capacitores e ele já veio com o soquete. É engraçado falar isto, mas se eu comprasse todo o equipamento convencional que não fosse SMD, custaria muito mais do que os R$10 pela placa completa que eu compro. E olhe, não estou nem entrando no mérito do custo do conector, no caso aqui um DB9. Na indústria, a preferência é pelo RS485, um padrão um pouco mais sofisticado, mas muito mais utilizados. As CLPs utilizam esse padrão para se comunicarem com processos industriais. É o mais comum. É o básico do Modbus, do Profibus e de muitos outros protocolos de comunicação de rede industrial. O RS232 ficou reservado para comunicação entre computadores e CLPs. Então eles ainda mantêm, por incrível que pareça, muitas CLPs têm o RS232 apenas para receber comunicação de um computador para atualização de programas e mais outras aplicações. Mesmo elas já estão resolvendo isso de uma forma bem simples. Eu achei esta imagem aqui e quero que você veja que interessante. Olha, aqui nós temos uma RS485. Veja como é simples. Aqui um equipamento inteligente que poderia ser um computador. Aqui também, mas eu optei por colocar a família Arduino para trabalhar aqui. Mas como que o Arduino vai trabalhar com uma rede 485? Ele precisa comprar esta placa. Esta placa é o conversor. Então aqui nós temos o MAX 485. Olha aqui, eu fiz um destaque aqui. E aqui você vê o MAX, que inclusive ele é menor. O MAX 232 tem 8 pinos de cada lado. O MAX 485 tem apenas 4. Ele só faz ajuste de nível.
E o mais interessante, para você colocar ele na rede, você já tem os terminais. É um terminal KRE. Aqui, inclusive, é um outro modelo. No desenho que eu encontrei já vem assim, achei muito interessante, porque aqui eu posso fazer o seguinte, a 485 entra aqui e ele converte para USB. Sabe o que significa isso? Posso colocar um computador aqui para se comunicar com esses 3 microcontroladores. Como o nosso curso é voltado para a comunicação serial de um microcontrolador, e no caso estou tratando com o Arduino, nós vamos utilizar o Nano. Então, para isso, eu preciso de algumas adaptações. Preciso de um circuito de teste. Eu gostaria de fazer com que estes dois conversassem usando o protocolo 232, tá ok? O protocolo 232 padrão, aqui é nível TTL, só para mostrar que eu consigo comunicar os dois. Então, esse aqui é o esquema que eu quero montar. Aqui eu tenho uma origem e aqui eu tenho um destino. Aqui eu vou contar. Conta de 0 a 9, volta para 0, continua contando. Cada vez que eu dou um impulso aqui, ele conta. Aqui eu tenho um outro. Aliás, por favor, eu gostaria de explicar uma coisa. Eu notei agora que o desenho aqui está faltando esta conexão daqui. E eu gostaria de deixar colocado. Vou colocar aqui numa cor diferente, por favor. Está faltando fazer esta conexão daqui, ó. Ok? Então, vou sinalizar aqui, ó. Não esqueça de corrigir se você for montar. Apertou, ele atualiza o contador, transfere o dado para cá, o dado é recebido do lado de cá, é decodificado e apresentado num display de 7 segmentos. Aqui o programa do transmissor. Agora, quando você trabalha com comunicação serial, se você trabalhar comunicação serial com um computador, talvez até fosse mais simples, porque na verdade você precisaria apenas comunicar para o computador, porque no computador o software é outro nível. Você pode usar software gráfico, tem uma série de recursos. Mas no nosso caso, nós vamos falar um microcontrolador conversar com o outro. Por este motivo, eu vou ter que criar um programa para o transmissor, que eu batizei de TEX, e vou precisar de outro que eu batizei de REX, transmissor T, receptor R. Aqui nós temos o programa do transmissor e você pode observar que é bastante simples de fazer. Aqui nós temos uma técnica muito interessante, onde eu batizo a porta associada a um nome. Tá vendo aqui, ó? Então, SW de switch, conta, e 3 é a mesma coisa. Então, olha que interessante. Estou lendo o valor da chave. Então, não precisa escrever 3. Eu nunca saberia o significado de 3 escrito aqui, ó. Eu prefiro SW underline conta input. Então, eu chamo a chave pelo seu alias. Olha que interessante. No setup do Arduino, tem pessoas que podem ter alguma dificuldade, então deixa eu realçar aqui, ó. Desculpa aí mas a mão livre é fera. Então aqui é o seguinte, nós temos no setup, estou definindo a comunicação serial. Aqui nós estamos informando quem são entradas e saídas e estou garantindo que o LED inicia apagado. Aqui embaixo, no loop, o que eu faço? Leio o botão de conta, isso no transmissor. Leio o botão que conta. Se o botão que conta for apertado, o que eu devo fazer? Quando o botão é apertado, eu simplesmente entro aqui, aguardo o usuário tirar o dedo do botão. Eu posso testar o estado do botão, é exatamente o que estou fazendo. Enquanto o botão estiver com low, significa que o usuário está com o dedo em cima do teclado. Quando ele retira o dedo, eu faço a transmissão, sinalizo no LED, pode ver, LED acendeu da transmissão e LED apagou. E aqui você transmite, é assim que se transmite, olha, serial write, transmitindo a 9600, aqui você está vendo 9600, se chegou o contador em 10 eu volto para 0, simples, e
e prático. Não esquecer que isso aqui é o baud rate, né? E é aqui nesse comando que eu faço a transmissão. No receptor, o que acontece é o seguinte. Primeiro, você precisa fazer um setup muito parecido. Sabe por quê? Porque na realidade, este setup daqui, se você não fizer corretinho, você pode esquecer de definir a velocidade de transmissão. Ele não é mágico, não. E aqui eu compliquei um pouco. Eu, na verdade, deixei Pmode. É bom até para você ver como fica ruim quando você põe nomes. Porque se eu olho o número, eu não sei o que é. Eu preciso constantemente estar avaliando. Então vamos lá. Uma vez que você definiu, o que o loop faz? Ele verifica se tem um sinal disponível na comunicação serial, é assim que ele testa. Quando isso aqui for maior que 0, isso aqui significa o seguinte, nós temos um dado, então ele vai fazer o serial read, ele vai ler o que tem na serial e vai jogar isto daqui dentro de uma variável que eu criei aqui, que é do tipo byte. E aí eu envio para o port B. Estranho esse comando, né? As pessoas vão olhar aqui e vão dizer, professor, port B não faz parte dos comandos do Arduino. Não, não faz. Na realidade, pessoal, como eu sei que o microcontrolador utilizado no Arduino Nano, Uno, Micro, ele é o Atmega 328P, este comando, ele existe dentro do Atmega. Então eu posso enviar um byte direto para um port. Eu não preciso mandar bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, como eu estou fazendo aqui. Não, senhor. Você manda isso para o port. Você pode observar pelo hardware que eu reservei os 4 bits menores do port B. É só olhar lá e você vai ver que está tudo em ordem. E funciona. Valeu, gente. Até a próxima, a gente se vê.